Então, integral imprópria, para a gente fechar o estudo de integral. De maneira resumida, do que consiste a integral imprópria que nós vamos estudar aqui? Quando nós estudamos integral definida, era esse tipo aqui, ó, integral de a até b de uma função f de x dx. Isso estava restrito no intervalo de a até b, que são números, de a até b, ok? A integral imprópria, nós vamos utilizar intervalos infinitos. Então, agora nós não queremos de a até b com números. Nós queremos de um determinado número até um intervalo infinito, tanto para a direita ou o intervalo para menos infinito à esquerda, ok? Então, a integral imprópria vai consistir desses casos de integração. Tem outros casos aqui também que considera descontinuidades, mas nós não vamos abordar esse. Vamos abordar só esse tipo 1 que está aqui, ó, intervalos infinitos. Ah, uma observação, estou usando o livro do Sturt, que já enviei para vocês o PDF, estamos na página 470. Como é que fica a integração com intervalos infinitos, então? Aqui tem um exemplo, ó, considerando a curva y igual a 1 sobre x ao quadrado. Essa é a nossa função. Nós queremos fazer a área dessa curva abaixo dessa curva e acima do eixo x, começando no intervalo à esquerda em 1, e porém à direita nós queremos essa área até infinito, ok? Aqui nós estamos representando t para ter uma referência. Bom, como é que fica essa referência? Como é que seria a área se ao invés de eu ir até infinito, eu fosse começando de 1 até um determinado valor t? Seria a integral de 1 até t, de 1 sobre x ao quadrado. Aplicando técnica de integração, essa integral daria menos 1 sobre x. Aplicando esse resultado da integração nos intervalos de integração nos extremos de 1 até t, isso daria, aplicando primeiro em t, daria menos 1 sobre t, está aqui, e aplicando em 1, menos, né, menos o intervalo de baixo, menos 1 sobre 1, que dá 1. Com esse menos aqui dá mais, então está o mais 1 aqui. Então, o resultado dessa área é 1 menos 1 sobre t. Isso tá bem exemplificado aqui, ó. Quanto que é a área se t for igual a 2? É 1 menos 1 sobre 2. 1 menos meio dá meio. Se t for igual a 3, 1 menos 1 terço dá 2 terços. Se t for igual a 5, 1 menos 1 quinto dá 4 quintos. Só que o que nós queremos é se t for para infinito. A gente vai somar essa área toda aqui, essa área infinita. E isso converge para 1, que está demonstrado aqui, ó. Por quê? Basta a gente pegar esse intervalo t aqui de cima e aplicar um limite nele com t tendendo a infinito. O limite com t tendendo a infinito de 1 menos 1 sobre t, que é aquela área, 1 sobre t com t tendendo a infinito é 1 dividido por um número muito grande. Isso dá como resultado um número muito pequeno, tendendo a zero. 1 menos 0 dá 1. Então, a gente mostra que essa área converge para 1. Essa área aqui, ó. E essa ideia de convergência que vai possibilitar que a gente calcule a área dessa integral imprópria. Então, a gente diz que existe essa integral quando ela tiver essa convergência e a gente conseguir encontrar um número. Vamos visualizar isso graficamente, que vai ficar um pouco mais simples aqui, ó. Eu coloquei a integral aqui para vocês, de 1 até infinito, de 1 sobre x ao quadrado. Basta aplicar o limite com t tendendo a infinito de 1 sobre t. E essa integral dá o limite de 1 menos 1 sobre t, com t tendendo a infinito, que dá 1. Vamos ver aqui esses casos. Ó. Aqui eu estou com a área de 1 até 2. Está dando 0,5 essa área. Eu vou aumentar o meu intervalo com a ideia de que ele vai até infinito. Ó, fui até 3, deu 0,67, que é 2 terços. Fui até 5, que é o que a gente tem naquele outro exemplo lá. Deu 0,8, que é 1 menos 1 quinto dá 4 quintos, 0,8. E aí, quando eu vou aumentando esse número aqui até lá para frente, observa que o valor da área que está aqui, ó, vai se aproximando de 1, 0,95, 0,96, 0,97, 0,98. Eu fui até 50 aqui no intervalo. Não dá para ver porque aqui no eixo X a gente está
aqui é 6, aqui é 7. Eu fui até os 50 lá para frente, beleza? Aqui vai ficando espremidinho, mas tem área aqui ainda, ok? Se eu der um zoom aqui, ó, você vê que tem esse pedacinho aqui ainda de área. E isso vai indo lá para frente, ó. Eu fui até os 50. Se eu der zoom, você vê que tem um pedacinho. Beleza. Vou retirar o zoom para poder voltar aqui e a gente retornar para a nossa região. Retirar o zoom novamente. Ok. Então, a gente percebe aqui geometricamente, graficamente, que essa área vai convergindo para 1. Tem uma convergência aqui. Ó. Eu cheguei até 0,98. Se eu aumentasse essa capacidade aqui, a gente chegaria bem pertinho de 1. Beleza? Só que isso não acontece em todos os casos. Ó. Tem um outro exemplo aqui de uma outra função, também com intervalo infinito, que a gente vai ver que ela diverge. Ó. Esse aqui foi o primeiro exemplo nosso que converge. Olha aqui um exemplo que diverge, ó, comparando com o exemplo 1. A gente quer calcular a integral de 1 até infinito, agora ao invés de ser 1 sobre x ao quadrado, é 1 sobre x. O cálculo da integral de 1 sobre x é o ln de x, do módulo de x. Então, esse ln do módulo de x aplicado em t e em 1 vai dar ln de t menos ln de 1, e ln de 1 é 0, porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, sobra só o ln de t. Mas com o limite com t indo para infinito, isso dá infinito. Então, aqui eu não encontrei um número igual no primeiro exemplo, que a gente encontrou 1. Eu encontrei infinito. O limite não existe como um número finito. E, assim, a integral imprópria é divergente. Beleza? Vamos verificar graficamente aqui esse exemplo divergente. Ó, coloquei aqui integral. Aqui eu estou calculando a área de 1 até 2. Está dando 0,69. Vou aumentar isso aqui para vocês verem. No exemplo anterior, a gente foi acumulando, foi chegando pertinho de 1. Aqui já passou de 1, ó, e está só aumentando. 1,6, 1,7, 1,8, 2,59, 2,6 e assim por diante, 2,8, 2,9, não para. Isso, à medida que eu vou aumentando, isso vai só aumentando a área também. Isso explode. Então, o fato de explodir, quando eu uso essa expressão, explodir, quer dizer que não está convergindo, está divergindo, beleza? E essa divergência aqui faz com que a gente não tenha a aproximação para uma área como a gente tinha no caso anterior, que estava se aproximando de 1. Aqui eu cheguei até 3,9. Se eu aumentasse esse intervalo, a gente ia acumular 4, 5, 6 e assim por diante. Essa área não para de crescer, ok? Enquanto na outra área ela vai crescendo até se acomodar no valor 1. Aqui nós encontramos resultado infinito e na outra nós encontramos resultado 1. Então, isso que é integral imprópria. Isso tem aplicação em diversas áreas e a mais importante delas é na área da probabilidade, que dá para fazer estudos probabilísticos utilizando essa ideia também da integral imprópria.